No meio do século XIV, uma das epidemias mais mortais da história humana atingiu a Europa. Ela dizimou milhões de pessoas em apenas alguns anos, talvez mais de 60% da população. E afetou a todos, de camponês a rei, de agricultor a papa. Ninguém estava seguro. Agora sabemos que a doença estava sendo espalhada pelo continente pela bactéria Yersinia pestis, principalmente disseminada por roedores infestados de pulgas e pela transmissão aérea da peste pneumônica. Mas nos dias profundos e sombrios da peste negra, mesmo aqueles com conhecimento médico não tinham conceito de teoria dos germes e não tinham ideia do que havia causado a praga ou como curá-la. Então, vamos voltar no tempo e dar uma olhada nas maneiras que a Idade Média se esforçou desesperadamente para sobreviver. Algumas das curas foram inesperadamente eficazes, enquanto outras foram mal aconselhadas, desesperadas e até completamente bizarras. Então você acha que sabe tudo sobre cavaleiros, castelos e reis? Bem, segure sua cota de malha porque estamos começando um canal de história todo sobre o Império Romano. Agora eu sei o que você está pensando. Espera, Império Romano. Isso não é antes das minhas lendas medievais favoritas? Bem, sim, mas fique comigo. Roma é onde tudo começou. Da queda do poderoso império à ascensão dos seus cavaleiros medievais, é uma história que está toda conectada. Então, se você está pronto para aprender sobre este incrível período de tempo, junte-se à Festa da Toga no nosso novo canal, o Império Romano. Vai valer totalmente a pena o desvio na sua jornada histórica, então vou deixar um link para ele na descrição abaixo. E agora para o vídeo de hoje, bem-vindo à loucura medieval. Desvanecer para preto. Para a pessoa média, a vida durante a Idade Média era cruel e curta. Os piores anos vieram entre 1347 e 1351, resultando em dezenas de milhões de mortes. E não foi uma passagem pacífica também. O poeta italiano Giovanni Boccaccio, que vivia em Florença naquela época, escreveu sobre os horrores da doença no Decameron, dizendo, cito, aqui, em homens e mulheres, primeiro se manifestava pelo surgimento de um bubão na virilha ou na axila, às vezes tão grande quanto uma maçã comum, às vezes do tamanho de um ovo, alguns mais, alguns menos, e as pessoas os chamavam de bubões ou furúnculos. A partir dessas duas partes do corpo, o bubão mortal começou a se dividir e se espalhar em todas ou qualquer direção. Depois disso, a forma da doença começou a mudar e manchas pretas ou cinza começaram a aparecer, muitas vezes no braço ou na coxa ou em outros lugares, às vezes poucas, grandes em tamanho, às vezes muitas e pequenas. E assim como o bubão era um sinal certo de morte iminente, assim eram essas marcas em qualquer pessoa em que aparecessem. E claro, a doença atingia indiscriminadamente e sem qualquer aviso, muitas vezes matando o paciente em apenas 24 horas. A ideia de isolar os infectados não era nada nova. Os leprosos haviam sido colocados em quarentena por centenas de anos, e na Europa as primeiras leprosárias documentadas datam de 460 no sudoeste da França. Mas agora os infectados eram confinados em suas próprias casas. No exterior, uma placa pintada ou um pedaço de pano marcava a presença da doença que residia dentro. Não saber que a doença estava sendo transmitida através de picadas de pulgas, gotículas no ar e bens contaminados significava que a peste prosperava em áreas densamente povoadas, geralmente as cidades internas habitadas predominantemente pelos pobres. Então, uma das maneiras mais simples de evitar a peste era sair da cidade. Eram principalmente os ricos que podiam escapar completamente para o campo, onde havia menos chance de encontrar uma pessoa ou rato infectado. Era uma estratégia útil, mas com a peste negra não havia garantias, e alguns surtos ocorreram até mesmo em vilarejos remotos. Isolamento esplêndido. No exterior, foram tomadas precauções adicionais. Em 1347, quase um ano antes da peste chegar à Inglaterra, os portos italianos estavam rejeitando navios. Na primavera de 1348, Veneza se tornou a primeira cidade a fechar formalmente os portos. Aqueles que foram admitidos foram submetidos a 30 dias de isolamento, que mais tarde foi aumentado para 40 dias, um período de tempo provavelmente escolhido por sua ligação com eventos bíblicos. Isso levou ao termo quarentena, já que os navios tinham que ficar no meio da lagoa veneziana e esperar. Cemitérios foram estabelecidos longe do centro urbano. Durante um surto posterior, uma ilha de quarentena em Lazareto Vecchio foi criada.
Em 2007, escavações descobriram mais de 1.500 esqueletos lá, supostamente todas vítimas da peste. Acredita-se que milhares de outros estejam sob a terra. Milão, sem o luxo de quaisquer ilhas remotas, executou uma forma cruel, porém eficaz, de controle. Uma vez que uma casa mostrava qualquer sinal da doença, as autoridades davam ordens para que a casa fosse fechada, confinando tanto os doentes quanto quaisquer outros membros saudáveis dentro dela. Sacrificar alguns para salvar muitos pode parecer um ato brutal, mas funcionou. A taxa de mortalidade em Milão foi consideravelmente menor do que em outras cidades italianas. Diante de sua própria morte iminente, muitas pessoas abandonaram seus entes queridos doentes de qualquer maneira. Havia tantos corpos que enterros decentes se tornaram impossíveis. Apenas tocar uma vítima da peste era uma tarefa perigosa. Sepulturas coletivas se tornaram a norma e as ruas estavam cheias de corpos podres e inchados. Muitas vezes eram os criminosos que recebiam a tarefa de remover os mortos, e muitos sucumbiram à doença eles mesmos. Porque a crença no cristianismo era tão forte em toda a Europa medieval, a queima de corpos raramente era feita por causa do simbolismo do enterro e da crença na ressurreição. Curiosamente, queimar os corpos teria sido muito mais eficaz para impedir a propagação da peste negra. Dubrovnik, na atual Croácia, era apenas uma pequena cidade, e como Veneza, os líderes do que era então a República de Ragusa decidiram forçar todos os visitantes a esperar por 40 dias em uma das muitas ilhas desertas ao largo da costa. No entanto, no século XVII, eles construíram lazaretos fora das muralhas da cidade. Nessas primeiras enormes celas de quarentena de pedra impostas pelo Estado no topo dos penhascos, os visitantes tinham uma bela vista do lindo mar Adriático, mas as consequências por quebrar a quarentena não eram tão belas. Não havia multas. Em vez disso, as pessoas seriam torturadas ou teriam o nariz ou as orelhas cortados. Os guardas evitavam fazer contato físico com os detidos usando longos postes, e o dinheiro que trocava de mãos era jogado em um buraco esculpido em uma mesa de caixa para evitar qualquer toque. Muito mais brutal do que o pagamento sem contato que você está acostumado hoje. Não há cura. Quanto aos remédios para a peste negra, havia inúmeras curas circulando na época. Claro que sabemos que nenhum deles realmente funcionou, embora a ciência por trás de alguns deles fosse realmente sólida. Algumas pessoas pegaram a praga e sobreviveram, outras nem mesmo a pegaram e é provável que elas tinham uma imunidade natural ao patógeno. Aqueles em boa saúde tinham uma melhor chance de desviar da infecção. Qualquer um com um sistema imunológico fraco, os idosos e os muito jovens não tinham muita chance. Ter acesso a alimentos frescos e água limpa dava às pessoas uma melhor chance de sobreviver. O vinagre era usado como prevenção em vez de cura, e as pessoas eram instruídas a esfregar seus corpos com o líquido antes de se aproximar dos doentes ou mortos. Misturado com ervas, especiarias e alho, uma mistura era chamada de vinagre dos 4 ladrões porque dizia-se que 4 ladrões o usavam para se proteger antes de roubar das casas das vítimas mortas e supostamente eles não adoeceram. O vinagre era conhecido como um desinfetante na Grécia Antiga, e as ervas e especiarias são repelentes de insetos e antimicrobianas, então há alguma ciência nisso. Outro produto cotidiano usado para curar a peste por médicos e pacientes era a humilde cebola. Os vapores nocivos eram conhecidos como miasma pelos medievais e acreditava-se que os vapores da cebola combateriam o miasma que eles acreditavam estar causando a peste. Então, ao esfregar a cebola crua nos bubões pretos cheios de pus, a cebola também extrairia as toxinas. Embora na maioria dos casos eles estivessem errados sobre o miasma, a versão pneumônica da doença era realmente transmitida por tosse e espirros. Os medievais gostavam de seguir os ensinamentos do médico grego Galeno. Ele promoveu a teoria de que o corpo humano era composto por 4 fluidos chamados humores, sendo bile negra, bile amarela, sangue e fleuma. Para permanecer saudável, os humores precisavam estar em um estado de equilíbrio. Uma maneira de alcançar esse equilíbrio era permitir que um excesso de humor drenasse do corpo. A sangria era usada como cura para todos os tipos de doenças pelos medievais. Isso poderia ser feito usando uma faca conhecida como flim ou aplicando sanguessugas. Com um flim, o sangue seria drenado diretamente da veia do paciente, geralmente no braço, para uma tigela. Infelizmente, retirar o que se pensava ser sangue ruim não tinha efeito sobre uma vítima de praga e apenas realmente enfraquecia o paciente e, realisticamente, provavelmente ajudou a espalhar a doença porque o equipamento não era esterilizado.
Quanto às sanguessugas, elas foram tão usadas durante a Idade Média e nos próximos 400 anos que no início do século XX foram declaradas extintas nas Ilhas Britânicas. Em 1863, 7 milhões de sanguessugas tiveram que ser importadas para hospitais na área de Londres. Uma cura bizarra que tinha mais a ver com charlatanismo do que qualquer teoria médica era o método Vickery. O médico que o endossou era chamado Thomas Vickery. Isso envolvia arrancar as penas do traseiro de uma galinha viva e depois amarrar a ave ao paciente com o traseiro tocando os bubões. Parece absolutamente maluco, certo? Bem, mas talvez não tanto quanto você esperaria ao perceber que os medievais acreditavam que as galinhas respiravam pelo traseiro. A ideia era que a galinha sugaria toda a infecção. Na verdade, as bactérias do traseiro da galinha só teriam piorado as coisas e, se alguma coisa, acelerado a morte. Que maneira de partir! Os chineses são bem conhecidos por usar cobras na medicina tradicional e durante a Idade Média, os médicos acreditavam que cortar uma cobra e colocar as partes em pústulas de praga extrairia o veneno. As cobras eram consideradas maléficas e a ideia era que semelhante atrai semelhante. Alguns líderes religiosos até culpavam as cobras pela peste negra, pois elas haviam poluído os rios com sua contaminação. Uma das curas mais repugnantes em uma longa lista de tratamentos para a peste era o excremento humano. Misturado com outras substâncias para formar uma pasta, ele era então espalhado sobre os bubões que haviam sido cortados. Uma receita sugeriu usar raiz de lírio moída e seiva de árvore junto com as fezes antes de aplicar na ferida aberta e amarrar firmemente com um pano. Sobrevivência do mais apto. Mas havia uma vantagem positiva, se é que podemos chamar assim, para a praga, no sentido de que os sobreviventes eram mais fortes e saudáveis do que nunca haviam sido antes da praga chegar. Como coloca uma antropóloga biológica chamada Sharon DeWitt, citação, a peste negra foi uma assassina seletiva e após o seu fim houve na verdade uma melhoria no padrão de vida. Pode parecer loucura, mas depois que mais da metade da população da Europa morreu, a vida para os sobreviventes, tanto pobres quanto ricos, mudou completamente. A oferta e a demanda governavam, pois houve uma queda dramática no número de trabalhadores disponíveis. Menos trabalhadores significava que eles poderiam cobrar salários mais altos. Por outro lado, agora havia comida demais, mercadorias demais disponíveis e uma abundância de moradias vazias, então o preço dos três caiu. No final do século XV, os salários haviam aumentado 3 vezes em comparação com os do século XIV, pouco antes da peste negra atingir. À medida que os empregadores ofereciam roupas e alimentos extras para atrair trabalhadores, as dietas melhoraram. As pessoas estavam gastando mais de acordo com DeWitt, citação, eram capazes de comer mais carne e pão de alta qualidade, o que por sua vez teria melhorado a saúde. No entanto, a evidência mais forte de que a saúde melhorou após a peste vem dos próprios corpos. Em amostras esqueléticas retiradas de cemitérios medievais antes e depois da epidemia, DeWitt descobriu que, entre as escavadas após a peste negra, havia uma porcentagem maior de adultos mais velhos. O que significa que se você sobreviveu a uma das epidemias mais devastadoras da história humana, era provável que vivesse até a velhice. Tendo vivido em uma época de horror e terror sem precedentes para os sobreviventes, a vida era pelo menos menos cruel e curta do que havia sido antes. A peste provou ser a seleção natural em ação. Sim, era assim que as coisas eram difíceis na Idade Média. Levou uma epidemia de assassino em série para produzir uma melhoria nos padrões de vida. Muito obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Por favor, inscreva-se se você gostou deste vídeo, pois lançamos um novo toda sexta-feira. E se houver algum tópico que você queira que abordemos em vídeos futuros, por favor nos informe na seção de comentários. Então até a próxima sexta-feira. Espero que todos tenham uma semana absolutamente fantástica. Saúde a todos!